até o 18, irmãos. Você encontrou? Glória a Deus. Então vamos ler juntos? Eu vou lendo, os irmãos vão acompanhando. Diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos ler todos aqui no telão, porque é a mesma versão e vai ficar bonito, todo mundo lendo junto. Então, olhareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mais uma vez, irmãos. Então olhareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Obrigada, Pai, por tua palavra. Fala ao nosso coração. Espírito Santo, nós somos dependentes do Senhor para falar, para ouvir, para entender, para termos uma visão clara e revelada da tua palavra. Declaramos em nome de Jesus que o ladrão da semente está proibido, em nome de Jesus, de roubar qualquer palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abrimos o nosso coração, declaramos que nosso coração é uma terra fértil, e toda palavra plantada no nosso coração de Deus frutifica para a glória do nome do Senhor. Diga amém. Amém. Diga: eu sou lavado pela palavra de Deus. Eu sou ensinado pela palavra de Deus. Eu sou instruído pela palavra de Deus. E eu sou guiado pela palavra de Deus. Pode tomar assento em nome de Jesus. Glória, glória, glória. Aleluia. E ele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Nós vamos entender um pouquinho, irmãos, sobre o plano de fundo dessa narrativa aqui de Malaquias, que significa meu mensageiro, um dos profetas menores, não em termos de importância, nós já falamos isso aqui outras vezes, mas pela quantidade de material que foi deixado entre todos os profetas. Alguns deixaram muitas coisas. Malaquias é um dos menores que deixou material menor para o nosso conhecimento. E essa profecia, do capítulo 1 ao capítulo 4, lembra aos judeus. Se você fizer uma leitura cuidadosa, você vai ver Deus falando aos judeus de suas obrigações. É um diálogo que o Senhor trava com o seu povo e em que ele mostra uma situação de pecado, em que ele mostra que o seu povo, apesar de conhecer, apesar de professar uma fé nele, tinha atitudes que não condiziam com a fé que eles tinham. Então, nós vemos aqui que esse povo estava dividido em dois grupos, os judeus. Um grupo que acreditava
acreditava em Deus e que estava passando por lutas. Nós voltamos lá no capítulo 3 e vemos Deus falando que eles estavam passando por dificuldades, mas que não questionavam. Eles continuavam ali na presença de Deus, mas não questionavam o porquê de tantas lutas, de tantas dificuldades. E um outro grupo que se levantava contra Deus e começava então a questionar o porquê das lutas, o porquê das dificuldades. E nós vemos aqui, logo no primeiro versículo que nós lemos, eles dizendo que, Deus falando que o que eles diziam a respeito de Deus era duro para Deus. Deus diz assim: olha, as suas palavras são duras para mim. Por quê? Porque vocês dizem que é inútil servir a Deus. Se nós trouxermos para os dias de hoje, as pessoas mudam, as pessoas nascem, crescem, vão para a igreja e morrem, depois vem outras gerações e o mundo vai fluindo, vai continuando com gerações novas, mas esses comportamentos se repetem. Nós encontramos muitas pessoas que estão dentro das igrejas, que ouviram a palavra de Deus, mas que estão exatamente como essas pessoas aqui no tempo de Malaquias, cheios de dúvidas, desanimados, com sentimentos que são usados contra a pessoa de Deus. Por quê? Porque murmuram contra Deus e questionam muitas vezes: meu Deus, por que as coisas acontecem para ímpios? Por que as coisas não são tão difíceis para determinadas pessoas e para mim as coisas são tão difíceis? Será que vale a pena eu andar nos caminhos do Senhor? Era exatamente isso aqui que eles estavam fazendo. E que nós, vou colocar de uma forma geral, nós em algumas vezes nos pegamos assim, com esses sentimentos, com dúvidas em nosso coração. Muitas vezes lançados pelos espíritos malignos que querem oprimir. E também nós vamos ver aqui o porquê que isso acontecia, o que abria a porta para que essas murmurações, para que esses queixumes acontecessem diante de Deus. Agora, Deus nesse diálogo, ele mostra que existe uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Essa é a resposta que Deus dá para aquele povo diante daqueles questionamentos. Então, que diferença é essa? O que é ser diferente? O que é demonstrar no comportamento, porque era isso que Deus requeria deles, uma diferença entre aqueles que não servem a Deus. O que é isso? É ter um comportamento desconforme ao que o ímpio tem. A diferença é essa. E essa diferença, ela precisa ser percebida. Porque a diferença é algo que distingue uma pessoa de outra, um comportamento de outro. O que o Espírito Santo está querendo com a igreja é que a igreja seja diferente. Amém, irmãos? Você está comigo? Então, e quem são os justos? Porque Deus diz, olha, tem uma diferença, há uma distinção, há algo que é diverso, é desproporcional ao ímpio, a quem serve a Deus e quem não serve. E ele fala entre o justo e o ímpio. E quem é esse justo? O justo é aquele que reconheceu que é um pecador,
confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, arrependido dos seus pecados. É aquele que está escrito lá em Romanos 5, no versículo 1, que diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos justificados. Esses são os justos que a palavra de Deus diz. Pela fé, nós temos paz com Deus, porque o homem sem Deus, ele é inimigo de Deus. Justamente por causa da incredulidade, por causa da desobediência. Ele não se submete a Deus, ele não crê em Deus, não se submete e anda em desobediência. Mas pela fé em Deus, nós acreditamos no sacrifício de Jesus, recebemos o perdão dos nossos pecados e experimentamos uma vida nova. E esta vida nova, que é guiada pelo Espírito Santo, que passa a morar dentro de nós, nos leva a uma vida que é diferente daquele que não crê em Deus. Amém? Então, essa diferença, irmãos, ela deve ser percebida no nosso lar, ela deve ser percebida na igreja, ela deve ser percebida na sociedade, porque Deus disse que há uma diferença entre quem serve a Deus e a quem não serve. Ele respondendo àquele povo que estava dizendo, murmurando, dizendo: não vale a pena servir a Deus. Eu estou na igreja e nada acontece. As coisas estão travadas. Essa murmuração, ela representa para Deus uma acusação. Ela representa para Deus uma incredulidade. Porque o Senhor espera que os seus filhos, ao passarem por lutas, ao passarem por dificuldades, confiem no Senhor. Amém? Confiem no poder de Deus. E quem é esse perverso que a Bíblia diz? Há uma diferença entre o justo é o justificado, salvo pela fé e pela graça, mas o perverso é aquele que não anda de acordo com a palavra de Deus. É aquele que não tem a sua vida pautada nos princípios da palavra de Deus. Diante do Senhor é o ímpio, é o perverso. Não se submete à palavra de Deus. Então, nesse diálogo aqui de Deus entre o seu povo, nós vemos que Deus, ele, em vários versículos, ele confronta o pecado. Capítulo 2, versículo 13, o Senhor diz assim para o seu povo: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Deus está confrontando aqui. E ele está confrontando o seu povo. Ele diz: olha, vocês choram diante de mim, vocês gemem diante de mim, vocês trazem a sua oferta, mas eu não olho. Por quê? Se você seguir aqui, nos versículos seguintes, vai encontrar o pecado. Nós vemos o Senhor confrontando os próprios sacerdotes, ele reprovando as ofertas dos sacerdotes. Por quê? Porque eles não consideraram a lei de Deus de não ofertar coisas imundas e defeituosas, e eles estavam fazendo esse tipo de sacrifício no altar do Senhor. Deus reprovou aquele povo que estava se divorciando, estava se separando das suas esposas, e você vê lá Deus advertindo contra a infidelidade, Deus confrontando o pecado, dizendo: olha, eu fui testemunha da sua aliança entre você e a sua esposa. Então Deus vai e confronta. E depois nós vemos no versículo 17, ele dizendo assim: enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais,
Qualquer que faz o mal e passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada, ou onde está o Deus do juízo? Está aqui pessoas que conheciam a Deus e que estavam questionando com Deus. Por que que Deus não lidava com o pecado daqueles que não temiam a Deus? E por que que eles prosperavam? Por que que eles eram curados? Eram três temas que eles questionavam contra Deus. Por que que o ímpio ele desfrutava de saúde? Por que que o ímpio era protegido quando era atacado pelos seus inimigos? E por que que o ímpio prosperava? Só, irmãos, que nós aprendemos aqui que Deus, ele abomina a murmuração. Quando Israel saiu do Egito, no primeiro dia que eles tiveram falta de água, eles começaram a murmurar contra Moisés. Começaram a murmurar contra Moisés. E quando você lê em Êxodo, você vai encontrar vários momentos em que aquele povo murmurava contra Moisés, questionando por que que Moisés tinha tirado aquele povo do Egito, porque no Egito eles tinham comida, e ali eles estavam no deserto, e eles acusavam Moisés de tê-los colocado em uma situação de escassez. E ainda diziam assim: você, Moisés, nos trouxe para cá para nós morrermos de fome e de sede. E, no entanto, quando Deus ele corrigiu Coré, Datã e Abirão, quando ele corrigiu Miriam, quando ele corrigiu o próprio Arão, todas as vezes você vê Deus falando assim: Moisés, não foi contra você que eles murmuraram, mas foi contra mim. E depois de anos e anos no deserto, Deus permitiu que eles permanecessem fazendo círculos em uma viagem que poderia ter sido feita em pouco menos de 11 dias. Eles permaneceram 40 anos dando voltas, porque eles precisavam ser tratados em relação à murmuração. A murmuração é uma obra da carne. A murmuração, ela rouba a nossa alegria. A murmuração, ela contamina as pessoas que estão ao nosso redor. Como ela é uma obra da carne, Deus permitiu que aquele povo andasse ali para que aquela natureza, aquela geração, aquela natureza carnal morresse, e aqueles que andavam pela fé tomassem posse da terra prometida. Então, essa murmuração, que representa uma acusação contra Deus: Deus, você não está vendo o que eu estou passando? Deus, por que está acontecendo isso? Irmãos, se nós não vigiarmos, nós cometemos esse pecado. Se nós não vigiarmos, se Deus não falar conosco, não nos advertir como Deus estava advertindo aqui esse povo, para que houvesse um conserto. E nesta noite o Senhor está falando conosco. Nós não precisamos reclamar, porque nós temos uma promessa de Deus para a nossa vida. O que eles estavam dizendo aqui, em outras palavras, é que a honestidade não valia a pena, servir a Deus não valia a pena, não tem recompensa em ser bom, porque eles estavam questionando aqui por que os ímpios estavam prosperando, por que os ímpios eram abençoados e eles não. Então, eles estavam conduzindo a sua vida
como se Deus não existisse. Por quê? Porque quando nós lemos todo esse livro aqui de Malaquias, nós vemos Deus falando para eles: olha, a sua adoração é oca, a sua adoração é da boca para fora. Ou seja, eles conheciam a Deus, ouviam a palavra, tinham os rituais, os cultos, mas o coração não estava em Deus. A motivação não era adorar a Deus, mas a motivação era adquirir as coisas, ter prosperidade, ter saúde, ser abençoado, ser guardado dos inimigos. Mas a palavra de Deus diz, Jesus disse, que a chuva vem para os justos e para os injustos. Nós estamos aqui nesta terra, irmãos, sujeitos às dificuldades e aos sofrimentos. E muitas vezes demora um pouco o tempo do deserto, não porque Deus tenha prazer em nos ver sofrendo, mas porque caminhando no deserto, nós vamos aprendendo, nós vamos tendo experiências novas com Deus. Amém? Então, para eles, a bênção era somente a cura, a segurança, a prosperidade e uma vida longa. Mas nós vamos ver aqui que a razão pela qual nós servimos a Deus não é por aquilo que Ele pode nos dar. A primeira razão pela qual nós servimos a Deus é porque Ele é o Rei do Universo, Ele é o Todo-Poderoso. Se Ele nos der alguma coisa, Ele é Deus. Se Ele não nos der, Ele é Deus, Ele é soberano. E a maior bênção que nós temos em nossas vidas é a salvação da nossa alma. É a salvação da nossa alma. E quando a pessoa tem uma motivação errada para servir a Deus, quando ela vai para a igreja para resolver os seus problemas, ela não cresce espiritualmente, ela vê somente o galardão, mas ela não vê a face do galardoador. Ela vê só a bênção, mas não vê a face do abençoador. E se ela não tem a bênção, ela não vai querer o abençoador, porque ela está focada na bênção. E amados, nem tudo que nós queremos, nós conseguimos, porque tem coisas que não são para nós. Amém? Então, Deus nos mostra aqui que a motivação deles era egoísta, porque eles queriam a bênção material, eles serviam a Deus pela bênção material e não por amor e temor ao Senhor. Mas a Bíblia nos mostra o que é ser abençoado. Em uma outra situação, em que o salmista estava também questionando com Deus o porquê que o ímpio prosperava e o justo muitas vezes passava por lutas. E aí eu quero que você vá comigo, você já conhece esse texto aqui, Salmo 73. Nós vamos ver aqui o que é ser abençoado. Nós encontramos aqui Asaf, que era um recolhedor de impostos, que foi um célebre profeta de Deus e poeta. Nos seus escritos, escreveu 12 salmos, e ele fala aqui, em primeiro lugar, ele reconhece que Deus é bom, mas ele diz, versículo 2, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Um servo de Deus, conhecedor de Deus, um adorador, que reconhece que por pouco ele se desviou. E por quê que ele quase se desviou? Porque ele tinha inveja daqueles
vai dando detalhes do que ele via na vida do ímpio. Ao ver a prosperidade dos perversos, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, e aí ele vai falando sobre o que ele via nos outros. Ele estava olhando e procurando bênçãos materiais. E aí, no versículo 13, ele fala a mesma coisa que aquele povo lá de Malaquias estava falando. Ele diz: com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Existem pessoas que olham para aquele que está lá no pecado, que aparentemente é feliz, e diz assim: poxa vida, eu abri mão disso, eu não estou na balada, eu não estou vivendo uma vida de prazeres, e está sendo inútil porque nada está acontecendo na minha vida. Era dessa forma que ele pensava, até que ele viu o destino do ímpio. E o próprio Deus diz lá através do profeta Malaquias: existe uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Existe uma diferença entre o justo e o ímpio. Existe uma diferença entre o justo e o perverso. E o que isso significa para nós sermos abençoados está aqui nos versículos 23 a 27. A bênção é estar na presença de Deus. Diga: a bênção é estar na presença de Deus. Olha o que ele diz: todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentastes pela minha mão direita. O que adianta ter tudo e não ter comunhão com Deus? O que adianta ter tudo e não ter intimidade com Deus, não ser guiado por Deus? Ele diz: guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na tua glória. Aleluia! Deus nos guia com o seu conselho. Deus nos receberá na glória. Aleluia! Aí ele diz: que tenho eu no céu além de ti? Ele está dizendo, irmãos, eu não preciso de outra coisa a não ser o Senhor. Pode o ímpio prosperar, pode o ímpio atacar, pode o ímpio até demonstrar que está numa condição melhor, mas o que importa para mim, o que eu tenho de mais precioso é o Senhor em minha vida. Aleluia! E na terra não há quem eu deseje além de ti. Isso é ser abençoado. Abençoado é ser uma pessoa sedenta por Deus. Ser abençoado é ser alguém que teme a Deus, que tem Deus em primeiro lugar na sua vida, e pode o mundo todo andar na direção contrária, mas existe uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Aleluia! Aí ele diz: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Eu posso estar desanimando, eu posso estar fraco, eu posso estar com muito peso, muita luta, mas eu tenho um Deus que é a fortaleza do meu coração. Diga isso: Deus é a fortaleza do meu coração. Deus é a fortaleza do meu coração. Aleluia! E a minha porção para sempre. Aí ele diz algo tremendo, irmãos. Está aqui a resposta. Muitas vezes o ímpio está desfrutando de coisas aqui nessa terra, mas tem um dia de prestação de contas. E aqui ele diz assim: pois eis que os que se alongam de ti
quando nós vemos pessoas que cometem tantas injustiças e que estão aí desfrutando de prazeres, fazendo coisas assim terríveis, e parece que estão passando aí ilesos, como se nada fosse acontecer. Mas Deus diz que aqueles que se afastam dele perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Então, nós aprendemos aqui que a razão pela qual nós servimos ao Senhor é porque Ele é a prioridade em nossas vidas. Ele é a prioridade em nossas vidas. A motivação é Ele e não o que Ele dá. Glória a Deus. Muitas e muitas pessoas que foram para uma igreja pensando que Deus ia resolver todos os seus problemas. Que não, vou arrumar emprego, eu vou casar, eu vou pagar minhas contas e tal, e tal, e tal, e focado apenas nisso, e não conseguiram muitas coisas, se frustraram. Outras conseguiram tudo que queriam e depois abandonaram a Deus. O que é mais importante é saber que Ele é um Pai bom e que o desejo dele é me abençoar. E o grande problema que Deus resolve de todo mundo, esse problema Ele resolve. Esse problema Ele resolve. Ele já resolveu lá na cruz do Calvário. Que problema é esse? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo homem pecou e está destinado ao inferno, à perdição eterna. No entanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o problema maior que a eternidade sem Deus, Jesus resolveu lá na cruz do Calvário. Agora, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, lá na cruz do Calvário, Ele tomou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, a pobreza, a miséria, tudo Ele levou sobre si. E Ele tem uma vida de prosperidade para nós, sim. Que prosperidade é essa? Que prosperidade é essa, pastor Carlos? Prosperidade bíblica. Sem querer, ele estava sendo usado pelo Espírito para confirmar a palavra quando a gente vinha. Ele estava falando exatamente isso. Muitas vezes as pessoas querem uma prosperidade material e não pensam que a prosperidade verdadeira é a prosperidade bíblica. Eu ter paz com Deus e viver contente com aquilo que Deus me deu. Glória. Então, a resposta de Deus para este povo, irmãos, foi para encorajar aqueles que são piedosos, que são fiéis, a permanecerem fiéis a Deus. Porque havia dois grupos, eu disse aqui. Um estava reclamando, murmurando contra Deus, e olhando para a vida dos outros. Por quê? E Deus diz assim, olha, essas palavras de vocês me ferem, e eu estou enfadado de vocês, de ouvir essas murmurações. E ele diz assim, olha, que os ímpios, versículo 15, nós reputamos felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Eles estão dizendo aqui sem saber. Mas o final não é assim, eles não escaparão. O homem sem Deus, ele não escapará. O nosso escape está em Jesus. Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele vê Jesus, Ele vê o sacrifício de Jesus. Então, Deus responde para esse povo, olha, vocês devem continuar no caminho da retidão.
Não é porque alguém que é errado está conseguindo alguma coisa que você vai fazer o que é errado também. De jeito nenhum. Ah, mas eu vejo o irmão que faz isso e está se dando bem. Não entra nessa. Porque o Senhor diz, nós lemos aqui, que existe um memorial escrito. Aleluia! Tem um memorial escrito, nada vai passar desapercebido aos olhos do Senhor. Então, vale a pena crer, mesmo que não haja razão para esperar. Vale a pena crer em Deus, vale a pena crer na palavra, vale a pena esperar em Deus, contra toda falta de esperança, vale a pena. É isso que Deus está dizendo. Você que é justo, você que é temente, continue, apesar de toda a guerra. Não se deixe levar, não se deixe abater pelo desânimo. Você pode crer que o seu futuro, quando Deus diz que tem um memorial, e aí depois no capítulo 4, que é uma sequência desse texto aqui, o Senhor vai falando do final dos perversos. Então Deus está mostrando o seguinte: o seu futuro é melhor do que o seu presente. Digo, o meu futuro é melhor do que o meu presente. Aleluia! E a Bíblia, irmãos, está repleta de versículos em que o Senhor mostra a diferença entre o justo e o ímpio, entre o justo e o perverso. E eu creio que nesse mês de agosto que nós estamos lendo Provérbios, nós estamos encontrando muitos textos que falam da diferença entre o justo e o ímpio. E eu coloquei algumas aqui, são muitas, mas eu vou falar algumas. O justo, Deus mostra aqui uma diferença, ele é generoso. Diz assim, Provérbios 21, 26, o cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. Olha aí a diferença. O ímpio, ele quer juntar, ele cobiça, ele quer mais. Mas o justo, ele dá e não retém. Porque quando o homem retém, a Bíblia diz que é para a sua própria perda. E na matemática de Deus, é dando para que haja multiplicação. Aleluia. O justo, ele é abençoador. A palavra diz, Provérbios 10, 11, a boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. A boca do justo é fonte de vida, ele é abençoador. Ele não é assassino que mata a vida dos outros. Não tem uma espada na boca que fere as pessoas. Então há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. A Bíblia nos mostra. O justo, ele gera vida. Ele é uma fonte de vida. A Bíblia diz aqui em Provérbios 10, 16, a obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso é o pecado. O justo, ele até cai, mas ele não fica prostrado. Há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Provérbios 24, versículo 16, porque 7 vezes cairá o justo, e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Aleluia. Glória a Jesus. Você se alegra por essa palavra, irmão? Eu me alegro. Eu me alegro, porque foi Deus que falou isso ao meu respeito. O justo não se abala. Provérbios 10, 30 diz assim, o justo nunca será abalado, mas os perversos não habitarão na terra. Por isso que nós não podemos fazer comparação e achar que Deus é injusto se nós não estivermos sendo
abençoados. Nós já somos abençoados. Eu mostrei aqui na palavra que ser abençoado é estar de contínuo com Deus. Mostrei aqui na palavra que ser abençoado é ser sustentado pela mão de Deus. Aleluia. Eu já fiquei feliz porque Deus me abençoou de uma forma tremenda quando eu cheguei aqui na igreja. Glória a Deus. Passei muito mal hoje, o dia todo, algo terrível. Eu entendi como uma guerra espiritual e falei para o meu esposo, falei, olha a situação que eu estou, mas é só chegar na igreja, Deus me renova e vai tudo embora. E quando eu cheguei aqui, uma irmã, uma diaconisa, que estava orando ali com os diáconos, teve uma visão, e ela veio me contar, ela estava sentada aqui, e eu fiquei olhando assim, falando, Deus, como o Senhor é fiel, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é maravilhoso. Ela disse para mim, pastor, a gente estava orando lá, e eu vi duas mãos grandes, pegando você numa mão e o pastor Carlos na outra e levantando. E eu falei, eu tomo posse. Em nome do Senhor Jesus, essa palavra que é fiel, que é verdadeira, que não vai passar, e que saiu da boca de um Deus que não pode mentir, disse o justo, ele cai 7 vezes, mas o Senhor o levanta e o mal, o perverso, permanecerá prostrado. Glória! O inimigo não queria que eu pregasse essa palavra, mas essa palavra é a verdade. E se existem pessoas aqui no nosso meio que têm questionado com Deus, hoje nós vamos nos arrepender. Nós vamos nos arrepender e dizer para Deus, Pai, independente de toda e qualquer circunstância, independente de todo e qualquer ataque, independente de toda e qualquer maquinação do inimigo, eu te louvarei. Eu te louvarei, eu te exalto, eu te bendigo, eu te adoro. Eu permaneço na tua presença, porque eu tomo posse dessa palavra. O justo, ele é suprido. Suprido. Provérbios 10, versículo 3. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. Aleluia! Deus disse, então não se preocupe, você não vai passar fome. Porque o Senhor, que é o nosso pastor, Ele nos supre. Nada nos faltará. Nada nos faltará. Em nome do Senhor Jesus. O justo, ele tem abrigo constante, ele tem aonde se socorrer, irmãos. Por isso que Deus diz, há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Nós temos um abrigo, Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor, e ela correrá o justo, a ela correrá o justo, e estará em alto refúgio. Aleluia, está precisando de abrigo? Corra em direção ao Rei dos Reis. Fique abrigado no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e descanse. Porque mal algum chegará à sua casa, praga alguma te alcançará, porque Ele já deu ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão com as suas mãos, para que nós não tropecemos em pedra alguma. Aleluia! Há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E a nossa esperança é realizada. Provérbios 10, 28 diz assim, a esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos perversos perecerá. Então, aquele povo estava vendo ali, o ímpio prosperando, protegido, com saúde, e reclamando com Deus. Deus, é inútil servir o Senhor. Olha aí, por que prospera o ímpio? Só que Deus diz na sua palavra que a nossa esperança é alegria. É alegria.
Porque quando a bênção se manifestar, nós vamos nos lembrar do tempo de luta como águas que se passaram. Aleluia! Essa dor, esse sofrimento que você tem vivido hoje, você vai se lembrar como águas que se passaram. Aleluia! Não vai causar dor nenhuma. Você vai até esquecer da dor, porque o Senhor traz alegria à nossa esperança. Aleluia! Mas diz que a expectativa dos perversos perecerá. E há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Por quê? Porque o nosso caminho, irmãos, é um caminho de sucesso. O meu caminho é um caminho de sucesso. O meu caminho é um caminho de triunfo. Glória a Deus, vai tomando posse. O meu caminho é um caminho de vitória. Aleluia. Está escrito, Provérbios 4:18, que a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Então, é um caminho de sucesso, até ser dia perfeito. E aí, para fechar, as respostas que o Senhor dá para este povo. Ele diz que existe um remanescente fiel. Existe um remanescente fiel. Versículos 16 e 18. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, e para os que temem ao Senhor para sempre, e para os que se lembram do seu nome. Então, existe um remanescente fiel, e esse remanescente, eles diziam, o Senhor, ele está atentando para tudo. E está escrito a respeito dos fiéis diante de Deus. Todos aqueles que temem ao Senhor e se lembram do nome do Senhor, eles estão na presença de Deus. Deus não se esquecerá. Está registrado. Amém? E aí o Senhor diz, esses que me temem, esses que não murmuram, esses que me seguem, mesmo em lutas, em dificuldades, sem me acusar de ser injusto, porque quando eu digo, não está dando certo assim, murmurando, eu estou dizendo que Deus é injusto. E aí o Senhor diz, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. E lá no capítulo 4, o Senhor mostra qual é o destino daqueles que não servem a Deus. Capítulo 4 diz, pois eis que vem o dia e arde como a fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como um restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramos. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aleluia! Trazendo salvação, saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria, pisareis os perversos, porque se farão em cinzas debaixo dos vossos pés. Olha a promessa que o Senhor tem para as nossas vidas. Olha aqui a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, entre o justo e o ímpio. Então nós não precisamos ter nenhum sentimento de ciúme, de inveja em relação a essas pessoas, porque o destino delas já foi traçado por elas, porque o plano que Deus tem é um plano de bênção, mas a própria pessoa rejeita, e aí existe um abismo muito grande, existirá. É aquela narrativa que tem lá em Lucas, no capítulo 16,
e que mostra que Lázaro foi para o céu e aquele homem rico perverso foi para o inferno. E lá do inferno ele olha e vê a bênção de Lázaro e ele diz assim: Pai Abraão, manda que Lázaro pegue um pouco de água e traga para molhar a minha boca aqui, porque aqui está muito quente, eu estou com muita sede. E ele diz assim: olha, entre ele e você há um grande abismo. Há um grande abismo entre quem serve a Deus e quem não serve. Aleluia. Aleluia. Este memorial que o profeta fala é registrado lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Está aqui o memorial, tudo está registrado. Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Irmãos, eu quero dizer algo para mim e para você. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena perseverar nos caminhos do Senhor. Vale a pena sofrer danos. Vale a pena sofrer injustiça. Porque a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados quando nós sofremos por causa do Evangelho. Então permaneça firme na presença do Senhor. Permaneça firme na presença do Senhor e não reclame. Não vamos reclamar. Amém? Eu estou pregando para mim, estou pregando para aqueles que muitas vezes se veem desanimados por não verem situações resolvidas. O Espírito Santo está falando conosco nesta noite. Amém? Vamos olhar pela perspectiva e pelo olhar do Espírito Santo. Vamos olhar pelas lentes da palavra de Deus. Quando nós olhamos para uma montanha que está à nossa frente, nós achamos que ela é intransponível pelo seu tamanho, pelo grau de dificuldade de remover essa montanha. Mas quando nós a olhamos pela lente do Espírito Santo, pelos olhos da fé, lá de cima, porque o Senhor fala lá no Salmo 73 que nós lemos, que ser abençoado é estar em comunhão com Deus, e quando nós estamos em comunhão com Deus, nós olhamos de cima. Amém? Então, essa montanha, ela se torna pequena. Glória a Deus. E a nossa fé faz com que nós vejamos essa montanha pequena diante do poder de Deus. E é possível transportá-la. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos dizer: e outra vez vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, entre o justo e o ímpio. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé.